Eles transgrediram a maneira de perceber a realidade e de pintá-la. Viveram num período da história onde as cidades estavam se tornando verdadeiros organismos vivos. E Paris, no século XIX, o estandarte delas. Essa nova maneira de perceber o mundo criou a gênese da arte moderna. Nós estamos falando dos pintores impressionistas. E quem vai nos conduzir por esse mundo dos impressionistas é o Luiz Andrade, que é artista e também professor de artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos então fazer esse passeio. Vamos lá. Se a gente pensar que os impressionistas não tinham interesse em retratar a realidade, Andrade, o que é que eles queriam retratar nas suas pinturas? O que realmente interessou aos artistas impressionistas era alguma coisa que estava entre os seus olhos e os objetos, porque passou-se a lidar com os fenômenos visuais e não simplesmente com a presença das coisas. A grande contribuição, né, do movimento como um todo é a descoberta da cor, das formas mais inusitadas e inesperadas, né? E essa questão da impressão, né, da impressão desse olhar, acabou se verificando praticamente nessa sequência de obras desse grupo de artistas. O movimento também envolve amizade. Então essas pessoas eram próximas, né? Elas tomaram decisões juntas. Isso também é muito moderno, se você pensar assim na história dos indivíduos, entendeu? Como artistas, e de repente eles se conjugarem, né, em torno de algumas questões em comum. Claro que cada um deu a sua versão dos fatos, mas eles tinham algumas premissas assim que eram comuns a todos eles. Algumas pessoas captam aquele sentido de transformação. No caso deles, uma transformação profunda, porque não era só o movimento das artes plásticas que estava passando por essa mutação, mas a cidade de Paris, nessa época, ela mudou absolutamente de cara. Influenciou tudo que veio depois. Exatamente. Essa influência, evidentemente, ela foi retratada nessa vida noturna que se tinha na cidade, os bares, os cafés, os cabarés. Isso. O Manet talvez seja o que a gente pode chamar assim de um homem perigoso. A vida dele foi pautada por escândalos, né? E isso também é uma coisa extremamente moderna. E a gente tem a imagem do almoço na relva, o piquenique no parque, tem vários nomes para retratar aquela primeira obra. Um tremendo escândalo. Que é uma mulher nua com dois homens, e ela foi o escândalo exatamente por quê, Andrade? Pelas técnicas que ele estava apresentando, né? O nu, que não era mais um nu mitológico, aquilo era um nu que se vê, entendeu? Mundano. No caso de Manet também, ele esteve no Brasil, né? Sim, e mais do que isso, foi e muito. É como eu vejo, né? Porque ele não foi o único grande artista de dimensões históricas que teve por aqui, ou que conheceu a Baía da Guanabara, tiveram outros. Mas no caso dele, e pelo teor de revolução criativa que esse cara acabou desencadeando, eu só posso crer que a passagem dele pela Baía da Guanabara, pelo Carnaval Carioca, por certos passeios na floresta que esse homem deu, isso está tudo presente na obra dele depois. O Carnaval do Rio tem características muito especiais. No Domingo Gordo, durante todo o dia, passei pela cidade. Às 3 horas da tarde, todas as mulheres brasileiras saem ou às janelas ou aos balcões de suas casas e atiram em todos os homens que passam pela rua umas bolas de cera coloridas a que dão o nome de limões. Eu me debrucei um pouco sobre a obra dele, né, alguns anos atrás, e vi que ele pintou um limão já no final da vida dele, né?
E é uma pintura muito pequena, é um limão em escala real. Então ele pintou esse limão no final da vida dele. Isso só pode ser um flashback de uma memória poderosa que esse cara, né, tinha da experiência dele carioca.